A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Para quem não me conhece, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vinda, se inscreva, coloca ali no sininho onde está escrito todas, para que cada mensagem que eu enviar, você seja o primeiro a ser notificado, amém? Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com alguém, vamos disseminar a palavra de Deus. E hoje eu vou dar continuidade nessa série falando sobre as parábolas de Jesus. Eu vou falar hoje sobre a parábola das 10 virgens e os 7 ensinamentos contidos nessa parábola, amém? Para tanto, vamos ler o que está escrito na palavra de Deus a partir de Mateus, capítulo 25, versículo 1, amém? Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para receber o esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. E as insensatas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos juntamente com as lâmpadas. E tardando o esposo, todas cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um clamor, e eis que o esposo já vem, saí para recebê-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas, pois as nossas lâmpadas já estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E enquanto elas foram comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, lhes disse: verdadeiramente vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma palavra forte essa, né? Mas, como eu disse no primeiro vídeo, Jesus ele falava por parábolas. Então ele tomava elementos da natureza, ele tomava coisas do cotidiano, enfim, coisas simples, e ele colocava um sentido todo diferenciado, porque ele estava falando acerca do reino, acerca das coisas espirituais, utilizando as parábolas, né? E com isso tinha muito conhecimento, muito aprendizado em tudo aquilo que Jesus falava, porque as palavras dele tinham uma autoridade por si só dele falar, só dele se expressar, eram carregadas de autoridade. E nessa parábola nós vamos entender, né, um pouquinho acerca aí de mais alguns ensinamentos de Jesus. Então, quais são as verdades explícitas e implícitas, né, nessa parábola? A parábola diz acerca de 10 virgens. Só para vocês, só a título de conhecimento, as virgens naquela época eram donzelas que acompanhavam os noivos na festa de casamento. E as lamparinas, elas serviam para iluminar as ruas escuras, uma vez que Jesus ele fala acerca dessa parábola, ele fala à noite. Então, por conta disso, as lamparinas. Então, só para vocês entenderem, 10 virgens, 5 insensatas e 5 prudentes. Ou seja, 5 loucas e 5 ali prudentes. Então, aparentemente, estão todas iguais. Todas são virgens, todas estão com a mesma vestimenta, todas têm a lamparina, todas cochilaram, todas dormiram. Ou seja, aparentemente, elas eram iguais. Porém, nós sabemos, quando nós olhamos com um pouquinho mais de cuidado essa parábola, nós vamos entender que essa parábola ela é acerca de uma advertência que Jesus ele faz à igreja, ou seja, acerca da volta do noivo para buscar a sua igreja. Então, o que nós entendemos com isso? Que 5 estavam preparadas, né? Porque elas tinham reserva de azeite. E as outras, elas não estavam preparadas. Então, nós entendemos que dentro da igreja,
dentro do corpo de Cristo existem pessoas servindo a Deus de forma prudente, de forma sincera, de forma leal, de forma fiel, porém existe pessoas também que estão fazendo a obra relaxadamente, que estão buscando relaxadamente, estão muitas vezes ali na igreja, mas não estão na presença, porque a igreja somos nós. Mas tem muitos que estão na igreja e não são a igreja. Então é uma advertência, não é para o ímpio, não é para quem está lá fora, é para quem conhece a palavra. Talvez alguém que não esteja na igreja, mas já esteve, alguém que se afastou, mas é conhecedor da palavra, mas enfim, está falando acerca daqueles que conhecem Jesus, que já serviram a Jesus ou que servem a Jesus. Então é uma advertência no sentido de que não sabemos quando que ele vai vir, porque a parábola diz que elas estavam o quê? Cochilando, depois elas dormiram, todas na verdade não estavam esperando. E nós sabemos que Jesus ele está muito próximo de voltar, porque quando nós olhamos todos os sinais nas áreas socioeconômicas, pandemias, epidemias, nação contra nação, reino contra reino, ou seja, tem muitos sinais já advertindo a volta de Jesus, porém não sabemos o dia exato, a hora exata. Por isso essa parábola nos adverte a estarmos vigilantes, a estarmos realmente buscando constantemente, né, estar com o nosso azeite, que é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos disso. E nós vamos entender 7 ensinamentos que estão implícitos nessa parábola, amém? Vamos lá, então? O primeiro ensinamento, a busca pelo azeite, que é o Espírito Santo, tem que ser diária, uma prática constante na nossa vida. Ou seja, essa parábola ela diz que as lâmpadas estavam se apagando. Isso de todas, né? Ou seja, todos nós recebemos nem que for um pouquinho de azeite, nem que for um pouco da presença do Espírito Santo. Isso quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus. Porém, se nós temos uma busca diária, esse azeite, essa presença, ela vai sendo acrescentada. Porém, se nós paramos de buscar, também nós não recebemos mais disso. E muitos se enfraquecem e param de buscar o Senhor. Não entende que o azeite de hoje, a presença de hoje, a porção de hoje do Espírito Santo é o que te fortalece para buscar amanhã. A porção de amanhã te fortalece para buscar depois de amanhã. Por isso que a busca tem que ser diária e constante. Olha o segundo ensinamento. A salvação é individual. Ou seja, nós podemos buscar juntos. Todos na mesma igreja, todos buscando na mesma comunhão, enfim, podemos estar vinculados ao corpo de Cristo todos juntos, porém a salvação é individual, porque, veja bem, quando as insensatas falaram para as prudentes, empresta um pouco do seu azeite, elas disseram não, porque senão nós vamos ficar sem vocês também. Ou seja, tem coisas que não tem como emprestar, que não tem como... Não, nós temos que ter a nossa reserva, isso é totalmente individual. A nossa busca em Deus, a nossa busca tem que ser constante e individual, né? Porque a salvação ela é individual. Qual que é o terceiro ensinamento? Jesus estava advertindo a sua igreja para o momento de ruptura, ou seja, estamos todos juntos, porém uns vão ficar e os outros vão subir, né? Então Jesus estava advertindo, nem todos que estão na igreja vão subir, nem todos que estão ali na igreja estão na presença. Por quê? Porque nós somos a igreja, porém alguns estão na igreja, mas não são a igreja. Ou seja, vai ter um momento de ruptura, vai ter um momento de separação. Alguns vão subir e outros vão ficar. Qual que é o quarto ensinamento? O Espírito Santo na nossa vida é a garantia para que nós venhamos subir. Né? Então, assim, o azeite, né, que foi expresso ali, o azeite das lamparinas, das virgens, era o que garantia, né, realmente que elas estariam preparadas para se encontrar com o noivo. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida é o que garante, porque é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja da terra. Então, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Olha qual que é o sexto ensinamento. Nós temos que servir ao Senhor com sinceridade.
Ou seja, não podemos estar na igreja, né, estar cocheando em dois pensamentos, né? Um dia na igreja, um dia no mundo, um dia tomando a Santa Ceia, outro dia tomando uma bebida alcoólica. Ou seja, não podemos estar relaxadamente diante da presença do Senhor. Nós somos conhecedores da palavra, nós sabemos, né, que o Senhor, ele não pode ser enganado. O Espírito Santo não é enganado por ninguém, né? Podemos enganar o pastor, podemos enganar os líderes, os irmãos da igreja, muitas vezes até a nossa família. Porém, o Espírito Santo de Deus nós não enganamos. Ele com certeza ele conhece quem está verdadeiramente servindo ele de coração. Então não podemos servir ao Senhor de forma relaxada. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser reto diante do Senhor. Qual que é o 7º ensinamento? As pessoas nos veem por fora, mas Deus ele conhece a nossa essência, ou seja, todas eram iguais. Porém, o que diferenciava as 5 loucas, insensatas das 5 prudentes? Justamente a presença do Espírito Santo, algo que estava dentro, né? Algo que tem a ver com a intimidade, com a busca, né, de cada um de nós. Isso é totalmente individual. Então, nós podemos enganar as pessoas, como eu disse, mas não enganamos a Deus, não enganamos ao Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Santo da verdade que nos guia em toda a verdade, em toda a justiça. Então, não tem como enganar aquele que conhece o profundo, conhece o nosso coração. Então, que nós venhamos ser sinceros diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez na sua caminhada você se frustrou, talvez você viu algo que tirou você da presença de Deus, mas por tudo que nós temos vivido, eu digo que a minha percepção, nós somos a geração do arrebatamento. Há quem diga que não, porém eu tenho isso no meu coração, que talvez nós não tenhamos tanto tempo mais. Então, se você se afastou da presença do Senhor, por qualquer motivo que seja, talvez você olhou para o homem, talvez alguém te feriu, talvez alguém te humilhou, alguém fez algo que esfriou, né? Que acabou aí com o azeite da sua lamparina. Mas deixa eu te dizer, nesse dia o Senhor, Ele te convida, né, através desse vídeo, dessa palavra, de uma palavra tão simples, a você fazer uma reflexão. Será que se Jesus voltasse hoje, você subiria junto com a igreja do Senhor? É com muito temor que eu penso sobre isso, porque infelizmente, né, ali como aquelas 5 virgens insensatas, quando elas bateram a porta, infelizmente a porta estava fechada e Jesus disse, o Senhor ele disse, apartai-vos, eu não as conheço. Então olha que coisa triste, né, da gente ouvir. Quem conhece a palavra, quem já sentiu a presença de Deus, ouvir isso. Então isso é uma advertência para nós. Talvez se você se afastou, busque uma igreja, busque um pastor, né? Tem muitas igrejas, eu tenho certeza que você vai se identificar, você vai se sentir bem. Peça uma direção para Deus, não fique afastado, não fique longe do caminho, não seja achada como as virgens imprudentes, loucas, insensatas. Não seja encontrada. Quando Jesus vier, que Ele encontre fé em você, que Ele encontre a presença do Espírito Santo em você, que Ele encontre você ali na obra, você vinculado ao corpo de Cristo. Então, guarde essa palavra no teu coração. Se você já está buscando ao Senhor, busque todos os dias, busque cada dia, né, mais a presença do Espírito Santo. Tenha reserva na tua vida, porque de repente você pode se encontrar numa situação de você não poder buscar, né? Então, mas você precisa ter a reserva, você precisa ter o azeite, você precisa ter a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, se você já está buscando, busque mais, fortaleça aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão abatidos.
E se você se afastou, volte, querido, volte, querida, volte hoje, porque Jesus ele te faz um convite através desse vídeo. Aí onde você está, você pode orar, você pode falar com Deus, você pode dizer que você quer se reconciliar. Busque uma igreja, busque um pastor, mas confesse hoje isso para Jesus. E eu quero que você guarde essa palavra com carinho no teu coração, mas não guarde no teu celular. Compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, seu comentário, fala se você está gostando dessa parábola e vamos disseminar a palavra de Deus. Eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.